Fala aí, Nação Azul, de boa? Eu sou o Daniel Angelim, então aqui hoje para falar aí um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão cabuloso. Então, sem mais lero-lero, indo para o primeiro tema do vídeo de hoje, que é o Everton. Como eu havia noticiado aqui, o Red Bull Bragantino estava de olho, já sondando aí o nosso lateral direito de 20 anos, e hoje eles oficializaram a proposta aí de 1 milhão de euros ou 4,6 milhões de reais, referentes a 70% dos direitos do jogador, lembrando que o Cruzeiro detém aí 60%, então a proposta que já não era boa, ela é ainda um pouco pior para o Cruzeiro, uma vez que o Cruzeiro não terá direito a esse 1 milhão de euros. Desde já eu digo que o Cruzeiro deve recusar essa proposta, na minha opinião, talvez fazer uma contraproposta aí de 2,5, 3 milhões de euros, mas eu acredito que o Red Bull Bragantino não estará disposto a pagar tudo isso, e eu vou te dizer o porquê. É um jogador muito promissor, jovem ainda, de apenas 20 anos, já foi chamado para treinar com a seleção principal do Brasil, então assim, é um cara muito talentoso, muito promissor, e na lateral é uma posição bem escassa, bem carente no futebol brasileiro, então sempre que surge um cara bom, um cara diferenciado, quem tem condições financeiras no momento já cresce o olho, já quer pegar, porque sabe que é muito difícil arrumar bons jogadores nessa posição. Então, nesse ano de 2020 aí, eu até discordo do Everton ser banco para o Edilson, mas ainda assim eu acho que parte do acordo em off para o Edilson ter topado ficar aí se passa muito por ele ter uma chance como titular no time, mas eu acho que o Everton já fez por merecer essa titularidade aí, então eu acho que o Cruzeiro não deveria abrir mão do jogador, primeiro por ser um valor muito baixo, segundo porque o Edilson é uma bomba relógio, no mesmo tempo que ele tá bem, ele tá mal, é um cara que tem o pavio curto, não raciocina muito bem, o cara toma muito cartão, por muitas vezes tenta agredir adversários dentro do campo, então segurar a onda aí uma temporada inteira só com o Edilson na lateral direita e mais um jogador queimando etapas da base aí, no caso talvez o Valdir ou o Luiz Gustavo, eu não vejo como ponto positivo, então para mim eu não venderia porque é o valor baixo, porque ele deveria ser titular no Cruzeiro e porque o Edilson não passa confiança, não passa credibilidade alguma. Então diante disso aí, eu acho que o Cruzeiro deveria recusar a proposta e na pior das hipóteses fazer uma contraproposta de 2,5 milhões, 3 milhões de euros. Se quiser pagar tudo isso, o dinheiro vai ser muito bem-vindo, pois o Cruzeiro precisa de recursos financeiros, então poderia ser um valor considerável para um jogador promissor, então eu acho que seria bacana para o Cruzeiro. E quem parece que está de chegada mesmo é o matador Robertson, ele que fez a temporada de 2019 pelo Red Bull Bragantino, jogou 27 vezes e fez incríveis 4 gols, e teve o seu melhor momento da carreira aí, atuando pelo Juventude, onde em 31 partidas ele marcou 13 gols. O jogador tem 30 anos e a posição de centroavante é uma posição que eu defenda, que tenha que chegar um jogador mais experiente, mais cascudo, e eu até tinha citado o nome do Jonatas aqui uns dias atrás, que inclusive foi revelado pelo Cruzeiro, rodou o mundo aí, teve seu contrato com o Hannover da Alemanha encerrado, então ele é mais um que está livre no mercado aí, mas eu acho que é tudo jogador do mesmo naipe, caneludo, sem grande técnica, então apesar do Robertson não ter grandes números aí, ele tem um salário baixo provavelmente e vai vir a custo zero também, ele está livre no mercado, sem contrato, então na pior das hipóteses vão dar alguma coisa de luvas para ele aí, isso se for dar, eu nem acredito nisso, mas fato é que é um jogador barato que vai agregar alguma experiência no ataque do Cruzeiro ali e é uma posição que eu vejo como carente, apesar do Thiago ter ido bem nessa primeira partida de estreia no Mineiro aí, ter feito gol, é um jogador jovem ainda que vai precisar amadurecer, evoluir, assim como o Popó, assim como o Judivan, então eu acho importante ter esse cara mais experiente, rodado aí, como opção de ataque, para até mesmo passar conhecimento para os meninos jovens aí. Então, como todos nós sabemos, o Cruzeiro não contratará nenhuma Brastemp para essa temporada, então os caras que estão vindo aí, eu particularmente irei apoiar, mesmo que alguns deles não me transmitam tanta credibilidade, tanta expectativa assim. Mas como torcedor e um cara que eu quero ver o Cruzeiro recuperado aí o quanto antes de volta à Série A, eu vou apoiar, seja A, seja B. Então, na minha opinião, o Robertson
é bem-vindo aí e que ele tenha o seu melhor momento aqui no Cruzeiro nesse ano de 2020. E ontem, após a vitória do Cruzeiro de 2-0 sobre o Boa Esporte, o Rodriguinho acabou dizendo a alguns jornalistas ali que a sua permanência no Cruzeiro é bem difícil, é bem improvável. Ele já se reuniu com o Cruzeiro algumas vezes e os valores apresentados que cabem no bolso do Cruzeiro para esse ano não condizem com a vontade do atleta. Então, desde algum tempo, ele e seu empresário estão vendo, estão estudando possibilidades aí de outros clubes. No meu ver, ele está mostrando um bom profissionalismo, mas também a gente não pode esquecer que ele está fazendo isso muito por ele também, para continuar em forma, para mostrar para os interessados nele que ele está aí jogando bola, apto a exercer a função de jogador de futebol depois da lesão que ele teve, muito tempo parado, quase 7 meses aí. Então esse comprometimento dele com o Cruzeiro, esse profissionalismo, vai muito também dele estar olhando o lado dele, de estar em forma, manter a forma, para que assim que aparecer uma proposta, ele esteja apto aí para jogar bola. Então, eu queria muito que o Rodriguinho permanecesse, mas a cada dia que passa eu tô achando isso mais difícil pelo alto salário, pelo alto investimento que é manter o cara desse no clube. Então que a situação se resolva da melhor maneira possível, que seja feita a vontade do jogador, porque o que não pode ter nesse ano aqui no Cruzeiro é jogador com má vontade, de corpo mole dentro de campo, pois em 2019 a gente viu que mesmo os caras sabendo jogar bola, quando não quer não joga e fica aquela draga de time em campo. Então os que ficarem aqui, seja o Robertson, seja o Roberval, seja o Virgulino, fulano, ciclano, que esses que fiquem aqui, que fiquem com vontade, que deem raça, que suem dentro de campo e que honrem a camisa do Cruzeiro. E aparentemente o Cruzeiro definiu aí o segundo nome do jogador do Grêmio que virá por empréstimo na transação envolvendo o Orejuela para lá, e o nome dele é o Jonathan Robert, jogador de 20 anos, meio atacante da base do Grêmio. Aí eu te pergunto, será que o Cruzeiro está precisando desse perfil de jogador no momento? Meio atacante jovem, vamos ver quem a gente tem? A gente tem Maurício, a gente tem Marco Antônio, a gente tem Caio Rosa, a gente tem o Wellington, todos os jogadores que jogam ali naquela faixa de meio campo ofensivo. Então assim, eu acho um puta erro se o Cruzeiro de fato aceitar um jogador desse. O Machado até vai, na posição de volante ali, onde a gente carece um pouco. O cara já tem 23 anos, se eu não me engano, então já é um pouquinho mais rodado. Mas um cara desse de 20 anos vir para o Cruzeiro por empréstimo, sem passe fixado, para ocupar a vaga de um Caio Rosa, de um Maurício, de um Marco Antônio, de um Wellington, cara, não vale a pena. Se for para vir esse tipo de jogador que não agregará experiência ao grupo, que não venha, que fique só o Machado aí, o Felipe Machado, como ele quer ser chamado, mas não pode o Cruzeiro cometer o erro de ser vitrine para um jogador de 20 anos do Grêmio e deixar de ser para um do Cruzeiro, que detém o passe do cara, que é criado aqui, que é formado aqui. Então eu espero do fundo do coração que esse negócio mele. Se não for para vir um jogador experiente, que fosse o André Bebezão, Tassiano, enfim, é um cara que agrega experiência, pois juventude a gente já tem demais nesse elenco do Cruzeiro. Então eu não vejo com bons olhos um cara de 20 anos do Grêmio, que o Cruzeiro não tem qualquer participação no jogador, chegar aqui, usar o clube como vitrine, talvez se destacar ou não, vai saber se vai dar certo também. Enfim, não vejo ponto positivo na chegada do Jonathan Robert aqui no Cruzeiro. Acho que o que ele tem para agregar para o clube, que é intensidade, que é qualidade, que é juventude, o Cruzeiro já está cheio aqui. Então, talvez ele venha, talvez não. Estão citando ele aí como o nome mais forte, dizem que já está bem encaminhado, mas enfim, dizem que já está bem adiantado o negócio, falta apenas alguns detalhes para que a transação ocorra, se concretize. Não vejo com bons olhos, mas enfim, parece que é ele que está chegando aí do Grêmio. E ontem eu vi muitos torcedores preocupados também com lesão de Thiago, lesão de Jadson. Ambos saíram do jogo ontem, substituídos por isso. O Thiago ainda no primeiro tempo, após ter feito o gol, sentiu uma lesão na coxa ali. Os médicos avaliaram hoje e disseram que não é nada grave. Então com isso o jogador não irá precisar fazer cirurgia, nada do tipo, mas ele deve ficar de fora de uns 2, 3, 4 jogos, não sei, para se recuperar perfeitamente. Então já nesse início de ano aí o Cruzeiro sofrendo com alguns casos de lesão. O Popó, que sequer foi relacionado, aparentemente está com o pé inflamado, alguma coisa assim. O Thiago, ainda no primeiro tempo, sofreu essa fisgada na coxa e teve que deixar o time. No segundo tempo, o Jadson saiu com cãibras,
a gente no momento do jogo ali achou que fosse alguma coisa mais séria, mais grave. Por um instante eu vi o jogador ali meio emocionado, querendo chorar, pensei, putz, é lesão muscular. Mas não, os médicos avaliaram e foi apenas uma cãibra e ele já está confirmado, relacionado para o jogo contra Tombense de sábado, que é a próxima rodada do Campeonato Mineiro aí. Então tem que ter muito cuidado aí para que esses jogadores não fiquem sobrecarregados e venham se lesionar, reduzindo assim as opções de elenco, que já são poucas aqui no Cruzeiro. E ontem, na coletiva pós-jogo do Adilson Batista, ele disse que não relacionou o Vinícius Popó por opção técnica mesmo, porque ele não quis, porque ele achou que Judivan e Thiago talvez estivessem em melhores condições de jogo. Então tá estranho esse caso, tem mistério por trás disso tudo, mas de uma coisa que eu tenho certeza é que tá passando da hora do Popó ter uma sequência no time do Cruzeiro. Na base o cara era fenômeno, indiscutivelmente matador, mas agora tá precisando dele se provar no profissional. Então assim, desde o ano passado, os técnicos que passaram pelo Cruzeiro preferiram Sassá, preferiram Joel, preferiram Fred e não deram chance para o menino. Então, que assim que ele estiver apto fisicamente, que ele tenha uma sequência de jogos com a camisa 9 do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de dar uma chance para esse menino que foi tão talentoso na base e a gente precisa saber se ele vai vingar no profissional. Ele já está nessa fila aí da vaga desde o ano passado, então que o Adilson Batista tenha discernimento, tenha capacidade para dar oportunidade, para dar sequência para o Popó aí, para ele mostrar para toda a torcida o quão bom ele é e se de fato ele trará toda essa fama da base para o profissional. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like para dar aquela força para a gente. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.